Pois é, eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a reativação das redes sociais de deputados federais dessa legislatura, além do deputado federal eleito Nicolas Ferreira, que conversa com a gente sobre esse assunto. Mas, deputado, seja muito bem-vindo. Eu queria, inclusive, aproveitar a sua presença aqui de antemão, agradeço a sua gentileza em atender ao nosso convite, para repercutir também esse discurso, essa fala de Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Achou importante ele ter quebrado o silêncio e também queria a sua avaliação sobre o conteúdo do que disse Jair Bolsonaro. Muito bem-vindo. Sim, boa noite a todos, boa noite aí aos ouvintes e telespectadores. Eu estava também bastante tempo, né? Fui silenciado e agora tenho a oportunidade também aqui de voltar e falar aqui, é muito bom para mim. E com relação aos comentários do presidente Bolsonaro, eu acho extremamente necessário ele comunicar com o povo, como ele mesmo disse, 40 dias que ele se silenciou, e o silêncio não é nenhum pecado, o silêncio não é nenhum crime, pelo contrário, a própria Bíblia diz que, né, até o tolo se faz sábio quando ele se cala. Então o presidente Bolsonaro, ele ficou em silêncio, obviamente deixou aí os seus motivos, reconheceu alguns erros, que isso é muito interessante. A gente vê que de um outro lado eles são os perfeitos, querem trazer o paraíso aqui na terra e são os semideuses. O presidente Bolsonaro deixou bem claro que ele é um ser humano como todos nós, que erra, que acerta, mas que acima de tudo está colocando o Brasil em primeiro lugar. A fala dele hoje não é nada diferente do que se vê nos bastidores. Eu estive com ele há algumas semanas atrás, ali em Brasília, no Palácio da Alvorada, e a conversa realmente, em todo momento, é Brasil. Eu até cheguei a postar ontem que eu nunca vi um presidente realmente se preocupar de coração, de forma genuína, com o Brasil, como o presidente Bolsonaro. Então, foi uma fala, obviamente, esperançosa, uma fala que coloca realmente aí, né, os nossos ânimos de volta no jogo, porque realmente o que está acontecendo no Brasil é algo muito sério. E eu coloco aqui não somente para você que concorda comigo, porque se você concorda comigo, meu objetivo não é ganhar você. O meu objetivo realmente aqui é ganhar outras pessoas que estão sendo aí manipuladas, estão sendo colocadas como se elas fossem ganhar algo nessa falsa democracia, infelizmente, que a gente está vivendo. Então, quando você vê um homem como o presidente Bolsonaro, que ainda é o presidente do Brasil, ser tão claro, ser tão comunicativo e sendo tão sincero com sua base, isso deve ser colocado à prova. De um lado, você tem uma pessoa que vive mentindo, dizendo ser a alma mais honesta do país, e fazendo nos bastidores e até mesmo às claras uma mentira absurda que é a vida dele, e do outro lado você tem um presidente que fala a verdade, está se colocando ali realmente uma pessoa que tem uma missão a cumprir e que disse que ele atuou durante as 4 linhas, durante todo esse tempo, e que a vitória virá da mesma forma. Pois é, justamente sobre esse aspecto que o senhor ou você traz aqui para o programa, em relação à esperança, os nossos comentaristas falaram também de uma certa dubiedade ou até uma certa imprecisão no discurso, porque muitas vezes os manifestantes queriam que ele fosse objetivo, direto, chegasse com a receita de bolo. A partir de amanhã faremos isso, isso e aquilo. Ele disse que ele enalteceu, elogiou muito o trabalho das Forças Armadas, disse que elas garantem o respeito à Constituição, e afirmou que tudo vai dar certo no momento oportuno. Em um outro momento, ele também disse que quem decide o futuro do Brasil são as pessoas, é a população, são aqueles apoiadores. Quem decide o futuro das Forças Armadas e também do Congresso Nacional são as pessoas, são os brasileiros. Que pistas o presidente da República acabou dando? Que leitura é possível fazer? O senhor desconfia de alguma coisa? Olha, eu não sou favorável a ficar decifrando enigmas, como eu vi aí nesse tempo várias pessoas fazendo nas redes sociais, inclusive muitas querendo simplesmente ganharem aí algum like ou algum tipo de crescimento na rede social. Eu acho isso muito desonesto, já que são pessoas, né, são trabalhadores, pessoas de coração aberto, patriotas, que realmente muitas das vezes estão ali gastando o seu tempo, o seu dinheiro para poder lutar por um país diferente e melhor do que acredito que há de vir aí com um governo de esquerda. Então a fala do presidente não é enigmática, não é nada para ser decifrada, pelo contrário, ele foi bastante claro com relação principalmente às críticas.
Eu vejo que muitas pessoas querem algo imediato, querem alterar até mesmo a própria realidade, somente num estralo de dedos. Então ele disse o seguinte, e eu quero deixar aqui claro aqui, que foi uma fala muito importante dele: olha, só critica quando tiver 100% de certeza. Ainda não se tem ainda uma atitude concreta e nem uma omissão também concreta. Então você não tem ainda algo a se avaliar. Aquilo que a gente pode, de fato, aguardar é que, se não tiver aí nenhuma atitude sendo tomada até a diplomação do Lula ou até 31 aí de dezembro, de fato, pelo que eu entendi, o presidente Bolsonaro deixou para as pessoas fazerem o seu próprio julgamento. Até lá, até não tiver nada concreto, que se façam aí realmente a união, não uma união que seja uma união sendo às cegas com quem está do seu lado, com as críticas, com os erros e com os acertos do presidente da República. Mas eu acredito que a gente, como a gente está num momento muito importante agora, né, da história brasileira, onde a direita, há 10 anos atrás, era inexistente, você tinha um ou outro falando a respeito do que estava acontecendo no Brasil, como, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, o próprio professor Olavo de Carvalho e alguns outros que tinham já um cenário, uma leitura do que estava acontecendo com o Brasil. Nós não tínhamos uma direita. Eu lembro quando o Bolsonaro tinha 3% de intenções de voto, nós íamos com a camisa do Bolsonaro para as manifestações e nós éramos taxados como loucos. Esse cara nunca vai ganhar a presidência. E ganhou. Então eu vejo que agora realmente é o momento da gente se unir, deixar ego, vaidade de lado, não querer tomar aí as pautas como monopolistas, as soluções. Eu disse primeiro, eu avisei, nem que seja para o lado positivo ou para o negativo. Basicamente, eu acredito que cada um de nós tem que fazer um papel tanto material quanto espiritual, que é o que eu estou fazendo. Além, obviamente, de ir a Brasília, de conversar com os deputados, estive conversando também com o presidente da Câmara, conversei com o presidente Bolsonaro, tenho feito aquilo na medida do possível, até mesmo porque o jogo ele é muito complexo e muito sujo, e demorou muito tempo para a esquerda ter o que ela tem hoje, que é basicamente ter todo um Estado, todo um sistema em suas mãos. Então, em 1917, Revolução Russa, eles matavam entre si para poder tomar o poder. A direita não faz isso, mas ainda tem esses jogos de ataque a um, ataque a outro, e acredito que é momento agora realmente da gente se unir e saber que deixar aí as críticas e demais brigas, ou internas, ou quando for críticas mesmo de verdade, fazer de uma maneira bem acertada, porque o outro lado ganha a cada momento que a gente se enfraquece.